Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou a Maria do Socorro, a vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Socorro, hoje a gente vai falar aqui nesse episódio de vários assuntos e temas que são muito importantes para a enfermagem, que a enfermagem está inserida e fazendo a diferença. Com certeza. E eu acho assim importantíssimo a cada episódio trazermos aqui profissionais de enfermagem que balançam um pouco as estruturas e buscam renovar a concepção de ser enfermagem. Nossa, e esse convidado de hoje é um convidado de peso. E não vem sozinho, eu já andei com ele por aí, não vou te falar onde, e sempre bem acompanhado. Eita, e a gente vai falar dessa companhia aí dele, né, ao longo do episódio. Então, vamos acabar com esse mistério. Bora. E se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vindo, André Alvim. Aê! Chegou aqui. Nós aqui agradecemos, Alvim. Prestigio muito vocês. Estar aqui hoje, não tem como agradecer, né? É um reconhecimento. E eu acho que quando tem um enfermeiro envolvido, a enfermagem envolvida, a gente tem que aplaudir de pé. Ah, muito bem, né? Pensa como a gente pensa. Não é? Então vai dar tudo certo. E antes da gente começar esse bate-papo que vai ser incrível, fica todo mundo ligado aqui. E não esqueçam de seguir o Corém nas redes sociais. Tem o Corém no Instagram, @CoremMG, no YouTube, @MGCorém. Você pode assistir o episódio no YouTube, no Spotify, está disponível. A gente tem vários episódios já disponíveis lá para vocês. Acesse o site do Corém também para ficar por dentro de tudo que acontece na enfermagem mineira, brasileira e mundial, porque o site do Corém tem tudo, inclusive agora, Luísa, a gente não pode deixar de falar. Nós temos mais uma grande parceira dos nossos inscritos, que é a Cora do Corém. Não esqueçam de estar com ela já aqui, no seu celular. Basta você gravar no seu celular o número 3238-7500. Pode gravar como Cora ou Corém, que você vai ter aqui atenção e atendimento 24 horas por dia. É a mais nova inovação do Corém Minas, trabalhando para transformar. Nossa, excelente! Por essa ninguém esperava e o Corém veio inovando. Veio. Né? E a Cora tá aí trabalhando muito, né? Estamos muito felizes, é um compromisso nosso, mas vamos parar de falar do Corém. Tá bom. Tem o André aqui. E para quem não sabe, eu vou até ler aqui, porque é um currículo assim que eu preciso ler, tá? Não consegui gravar de tão extenso que é. O André é enfermeiro, ele é mestre, ele é doutor e agora ele é pós-doutor em promoção da saúde. Um menino tão jovem, olha. Jovem demais. Não é? Que carreira já promissora. Ele é professor da FACENF, que é a Faculdade de Enfermagem da UFJF, que é a Faculdade Federal de Juiz de Fora. Autor de vários livros sobre prevenção e controle de infecção, segurança do paciente, além de ter diversos projetos aí incríveis. Já recebeu prêmio aqui no Corém com um desses projetos que a gente vai falar. Então, é um convidado, gente, de peso e que a gente vai aproveitar o máximo aqui para trazer conhecimento para a enfermagem. Com certeza. De cara, a gente já te agradece, tá bom, André? Assim, sinta-se à vontade e que a gente agora vai começar. E eu vou deixar para você começar, Luiz. Tá joia. Para a gente começar, então, conta um pouquinho da sua trajetória de forma resumida, né? Porque um currículo desse... Como que você começou na enfermagem até chegar nesse pós-doutorado? Conta um pouquinho da sua história. Poucas pessoas sabem, eu comecei como técnico de enfermagem. Então eu fiz o técnico de enfermagem quando eu tinha 17 anos, junto com o ensino médio, na época, e formei com 18 técnico de enfermagem. Tive que esperar completar a idade para procurar o meu primeiro emprego, né? E consegui o primeiro emprego no Hospital Mário Pena, Hospital Oncológico aqui de Belo Horizonte. E nessa mesma época eu prestei o Enem, né? Eu fiz o Enem, consegui a bolsa de 100% para ingressar na faculdade de enfermagem.
Finalizei a faculdade, eu fui aquele aluno destaque, ouro, então eu ganhei a minha pós-graduação em auditoria e gestão da qualidade. E, não obstante, eu busquei uma especialização na área que eu trabalhava, que é o controle de infecção. Logo em seguida, já prestei o processo seletivo para o mestrado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Finalizei o mestrado, não quis parar, já fiz o doutorado na área de epidemiologia, aqui também da Faculdade de Enfermagem da UFMG. Finalizei o doutorado, quis o concurso público, né? Eu falei, agora eu vou prestar um concurso público, tentar um concurso público, né? Muito disputado. E o meu primeiro concurso público, que foi lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu passei, fui aprovado, estou lá até hoje. Aqui, ele foi falando e eu fui visualizando tudo isso, né? É lógico que, né, André, não teve um pulo não, né, André? Então, Não. tem trajetória ali que eu acredito que foram cheias de desafios, né? De altos e baixos, alegrias, tristezas, né? Muita coisa acontece no meio do caminho, as pedras surgem, mas a gente não pode desistir, né, Socorro? Sim. Então, as pessoas sempre enxergam a ponta do iceberg, né? E te julgam muito por isso, ou dão uma mera opinião naquela ponta, né? Mas tudo que está embaixo do oceano, que foi todo o seu esforço, toda a sua luta, as lágrimas derramadas, os sorrisos também, ninguém enxerga isso, né? Só quem passou, de fato, sabe como é. E estar hoje em dia onde eu estou, eu me sinto realizado, né? E eu falo com orgulho, tudo que eu tenho, meu apartamento, meu carro, foi graças à enfermagem, foi graças à profissão que eu escolhi para mim. E eu sou muito feliz por isso, muito grato a Deus, primeiramente, né? Por tudo que aconteceu na minha vida. Luísa, a gente tem que fazer uma reflexão em cima disso. Sabe por quê? Porque ultimamente a enfermagem está tão sofrida, não sei se sofrida ou permanecendo numa posição de vítima do processo, da sociedade, do empresário, do gestor público. E às vezes eu fico buscando mecanismos ou pensamentos para que eu possa ajudar, enquanto Corém, não sou eu a Socorro, mas o Corém em si, ajudar a enfermagem para que ela encontre um mecanismo de não só ficar sapateando ali dentro daquele buraco, mas fazer isso que você fez, Sim. planejar uma carreira, enxergar mais distante. O que você acha, Luísa? Em cima disso, que eu acho que é importante, sabe, André? As pessoas, enfermagem, entender que ninguém chega ao sucesso num clique. Com certeza. Ver que é uma pessoa assim, obstinada por evoluir, por querer crescer. Antes de começar aqui o podcast, a gente estava conversando também. E ele falando que ele foi técnico de enfermagem e que ele, em algum momento, decidiu, né, não trabalhar como técnico e buscar a carreira como enfermeiro. Não que desmerecendo, né, o técnico, mas ele quis evoluir na carreira. Pelo contrário, eu sou muito grato por Foi ter sua base? sido Ele técnico falou, de enfermagem, troquei muita fralda, dei muito banho de leito no paciente, e tudo isso serviu para o meu aprendizado, né? E não especificando só essas atividades, eram muitas atividades que a gente fazia como técnico, foi a minha base de Mário fato, Pena. no Hospital Mário Pena. Né? Quer dizer, então, assim, abrimos esse podcast, esse bate-papo, assim, ninguém passa num pulo só de uma base para o topo da pirâmide, né? Você tem processos aí que são importantes, e é esse primeiro recado que eu acho que você já deu para a enfermagem. Tem processos que não são só a ponta do iceberg. Gostei. E quem está começando na profissão vai alcançar, mas cada um tem um tempo, né? Às vezes a gente começa em qualquer profissão já querendo estar lá no topo, e não, são etapas, a gente vai subindo esses degraus aos poucos, né, gente? Então tudo é um processo assim. O que para você, Socorro,
pode ter demorado 1 ano, 2, para o outro vai demorar 10, 15 anos. E é isso, né? A gente aprende muito nessa trajetória, nesse processo. E uma pergunta: alguém fez alguma dessas etapas por você? Alguém foi lá e cursou a faculdade por você, o mestrado por você? Não, e deixa eu te falar, quando eu decidi fazer o técnico de enfermagem, nem a minha família me apoiou. Nem a minha família me apoiou. Ah, mas tem outras profissões, por que você não faz isso ou aquilo? E o meu propósito era esse. E eu falo muito isso até com meus alunos. 99 pessoas podem te desestimular, mas você precisa só de uma acreditando, que é você mesmo. Gostei. Muito bem. E aí você vai longe. Isso aí. Mas ele falou de mestrado, você falou que negócio de dificuldade, se tem alguma coisa que ele passou, que a gente estava conversando Sim. sobre o mestrado, para chegar no mestrado. Lá, os desafios, né? Porque tem muita gente que almeja isso, mas fica assim. Foram diversos desafios. O principal, a minha carga horária, onde eu trabalhava como enfermeiro, era de 44 horas semanais. E para fazer um mestrado, você tem que dedicar uma carga horária, né? Então, eu trabalhava manhã e tarde. E o mestrado era no período federal. Da tarde. Mas eu falo que Deus sempre colocou no meu caminho pessoas muito iluminadas. Então, a diretoria do hospital que eu trabalhava como enfermeiro, antigo Life Center, eu não sei se hoje em dia chama Life Center, mas continua chamando Life Center. A diretora, Kátia, eu nunca esqueci o nome dela, ela autorizou eu fazer o mestrado porque as aulas não aconteciam todos os dias, né? E eu compensava essa carga horária depois. Seja quando eu chegava do mestrado, ficava até 8 horas da noite, ou um outro dia quando eu não tinha aula. Então, foi graças a essa pessoa iluminada também, né? Legal. Que valorizava e valoriza o ensino, a pesquisa, que eu consegui essa titulação, mestrado e doutorado. É porque eu acho que a enfermagem, e a gente vai ter sempre que estar lembrando disso, que existem pessoas privilegiadas. Eu não consigo, eu não posso, eu trabalho muito, mas é assim mesmo. Quando eu fiz meu mestrado, eu também estava trabalhando 44 horas por dia. Por semana, né, gente? Por semana. Por dia a CLT tinha mudado. Você está mais que antigo Unibanco, 30 horas. São os 10 empregos que eu tinha. Eu tinha 2 empregos, né? 2 locais, assim. Foi com muita dificuldade. Gente, não tem nada fácil. A minoria é que tem facilidades. A grande maioria é isso aí, são desafios. Né? Então, fulano é doutor, agora é pós-doutor. É elite. Mas é uma elite que estuda, que se esforça e que a enfermagem precisa compreender agora. Você é de um mundo acadêmico, acredito que muitos estudantes vão acessar o nosso podcast até para te ver, para te honrar. É isso, não adianta. O sucesso começa lá na formação. Que bom que eles têm esse exemplo lá. Sim. Que é você. Acredito que passa um filme na cabeça, você falando, né, Socorro? Eu lembro quando eu era técnico de enfermagem, fazia faculdade, nos dias de prova, né, eu tinha que pegar mototáxi para chegar na faculdade a tempo de fazer a avaliação. Porque se fosse depender de ônibus, eu ia chegar atrasado, e na época, se um levantasse para ir embora da prova, o outro não poderia entrar, né? E, então, assim, foi muita luta, e com orgulho, foi muito bom ter passado por tudo isso. É uma frase, quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta qualquer como, né? Qualquer como. Ai, Luísa, nossa, poxa, olha. Nossa Senhora, hoje mas isso ela decorou. Não posso sentar aqui à mesa, né? Ela decorou para falar isso aqui agora com a gente, André. Não, pelo amor de Deus. Passei a noite pensando nisso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A área que você optou por seguir, por aprofundar seu conhecimento, né, inovar, é essa área de controle de infecção hospitalar e agora, né, muito associada à segurança do paciente. Como é que está essa área? Porque às vezes as pessoas estão tão conectadas com urgência, emergência, trauma. As pessoas hoje estão muito conectadas também com gestão, com
tecnologia, mas uma tecnologia ligada a processos de experiência do cliente. Isso. E eu tenho percebido um certo distanciamento dessa área tão importante que é a que você optou. Nos fale aí, por que você foi para essa área? Como é que ela está hoje para você, para o enfermeiro que quer entrar para essa área? Socorro, eu comecei, na verdade, no CME. No CME como enfermeiro. Então, fui trabalhar com esterilização de produtos para a saúde. 1 ano e meio depois, teve a oportunidade de ir para o serviço de controle de infecção. E aí eu quis na hora, né? Porque eu entendo que essa área, digamos assim, é o bastidor de toda assistência ao paciente. Então não tem como você prestar uma assistência qualificada sem pensar na prevenção e no controle de infecções. E quando a gente discute prevenção e controle de infecções, a gente não tem que desassociar da segurança do paciente, porque ela é fundamental também. Né? Porque a gente tem que garantir que o Uma das metas, paciente, né, André? justamente, as 6 metas internacionais para a segurança do paciente, elas precisam acontecer o tempo todo, e não apenas elas, o gerenciamento de risco, né? E aí eu comecei no CME, fui para o serviço de controle de infecção e junto a isso o núcleo de segurança do paciente, né, em outra instituição. E as 3 áreas conversam entre si. Existe uma interface entre essas 3 áreas, né? Pela questão da prevenção de infecção, pela questão microbiológica em si, pela qualidade da assistência, pela gestão também que está incluída aí nisso. Então eu falo assim, o serviço de controle de infecção, antiga infecção hospitalar, ou serviço de controle de infecção relacionada à assistência em saúde, tem que gostar. Tem que gostar. Porque exige aquela ida ao leito do paciente para falar sobre higienização das mãos, para falar sobre a importância dos profissionais adotarem as medidas preventivas ali no âmbito assistencial, mas você também tem o lado gerencial. Então, fazer o gerenciamento dos bundles, seja de prevenção de infecção da corrente sanguínea, infecção do trato urinário, a pneumonia associada à ventilação, a infecção de sítio cirúrgico. Então, existe toda uma parte burocrática por detrás. Eu brinco que o enfermeiro controlador de infecção, se você já assistiu aquele CSI, né, você tem que gostar de investigar. Então, investigação de surto, investigar por que essa infecção está acontecendo, né, uma incidência maior do que os indicadores que a gente tinha previamente. O que está acontecendo ali? Será que é um problema no CME? Será que é um problema do cirurgião? Algo relacionado à estrutura do hospital? Então, você tem que gostar de investigar. Né? E a segurança do paciente praticamente assim, o enfermeiro ele tem que ser um educador em saúde. A gente tem que trabalhar com a educação em saúde da equipe, em relação às metas internacionais, com o paciente também, porque o engajamento do paciente, o empoderamento do paciente, ele vem se tornando uma tendência hoje em dia. Depois nós vamos falar de um aplicativo que eu fiquei sabendo que tem por aí, né? Dessa questão da autorresponsabilidade ali, né? Então, assim, eu sempre procurei ir para áreas que, se a enfermagem toda está indo para urgência, emergência, para terapia intensiva, eu busquei para essas outras áreas, porque eu entendo que elas se complementam. Né? Então, por exemplo, lá na urgência e emergência, igual a gente estava conversando, é fundamental que o enfermeiro trabalhe com as medidas de prevenção de infecção, seja na punção venosa, seja no momento da intubação do paciente, ou na hora de inserir o catéter vesical de demora. Né? Então, são áreas transversais. A segurança do paciente, a prevenção e o controle de infecção, ela circula por todos os setores do hospital. Né? E ela envolve desde dos profissionais da higienização até a alta direção. Então, é muito legal, né? Eu gosto. E eu vou contar um caso aqui para vocês, pode? Rapidinho. Porque eu também já fui da comissão, na minha época, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Nosso mentor era o Dr. Carlos Starling, né? Quer dizer, aqui, ó.
Tá aqui Tá no com livro você? comigo. Ó, Esse livro a gente lançou em 2018, Carlos Starr. ó, ele é o. Me Fantástico. fugiu agora. Infectologista muito Me, bom. me fugiu agora o Excelente. grande parceiro dele, doutor Estevão. O Estevão Urbano também tá no O livro. doutor Estevão era o presidente, tá vendo, minha filha? Eu já trabalhei com links, assim, estrelas Muito do bons. controle. Então, assim, eles eram considerados assim, né? E eu acho que são ainda, né? Os papas. Tanto que quando veio a questão da Covid, aí eles eram aqueles que iam. Referência mesmo. Referência Para a mesmo. criação dos protocolos e tudo mais. Então, assim, eu amava e eu gostava muito, assim, eu acho que estar no controle de infecção hospitalar, você já trabalhou no controle de infecção hospitalar? Vou colocar você para trabalhar. Então, tá Lá no bom. Hospital das Clínicas. Te garanto que você vai gostar muito. Olha, Eu acho que é um local de empoderamento tão grande do enfermeiro, assim, o pessoal tinha até um medo quando a gente chegava, assim. O pessoal medo, brinca muito. Não é medo, assim, tinha um respeito, né? Porque às vezes a gente tinha que observar, fazer a observação da degermação das mãos, tempo de degermação. A gente fazia um acompanhamento dessa jornada toda para a gente entender o que tinha levado naquele período um aumento da infecção do sítio cirúrgico. Então, assim, eu gostava muito. Então, eu peguei isso. Mas, olha, André, se você um dia for escrever um livro novamente e quiser que eu faça o capítulo da história da infecção, das comissões do controle, eu fui de uma época já, porque eu sou mais velha que vocês, não vou ficar aqui falando minha idade, mas que, sabe como que a gente fazia ainda os mecanismos de desinfecção? Usava-se a pastilha de formol, pegava nas marmitas, forrava com gás e punha ali o material, colocava a pastilha de formol, lacrava aquilo ali. Outra coisa que era muito comum quando eu comecei como acadêmica, teve um problema aqui. Eu trabalhava em pediatria, então tinha meningite, tinha muitas doenças ainda que já não acontecem tanto. Então, a pessoa estava nessa enfermaria ou nesse quarto, tirava tudo, lavava tudo com água e sabão. Depois entrava uma pessoa com tipo um negócio de matar mosquito, jogando um produto ali dentro. Desinfecção, Não, né? preste atenção, porque se pensava ainda, né, que a bactéria pulava da parede no piso. Igual pulga, né? E aí lacrava aquela sala ou aquela... Lacrava. E com esparadrapo. E aí, a pobre da enfermagem é que abria aquele ambiente. E nós não tínhamos aquelas máscaras, né, que hoje você tem de respirador químico. E quando você entrava, você quase morria, porque quem é que respirava? Não era bactéria ou vírus, respirava o produto ali dentro. E ainda, não, agora dá leite para a enfermagem. Então, gente, olha como é que as concepções, né, da construção de uma área, né? E isso tudo a enfermagem sempre fez parte. Sim. Sempre fez parte. Então, assim, a história da sua área, ela é muito rica. E eu gosto, hoje eu estou saudosa. Tá. Eu posso estar saudosa? Com certeza. Tem coisa mais linda do que você contar para o seu aluno a história lavar ou fazer a antisepsia das mãos, a higienização usando antisséptico ou não. Aí você começa a contar aquela história de Samuel Weiss. Gente, ou aquela de Pilatos, né, que você coloca, lavar as mãos como Pilatos ou como Samuel Weiss. Essa área é até muito... mesmo. Nós temos que despertar essa área, viu, Florence foi fundamental. Florence Nightingale, ela instituiu as medidas de higiene. A teoria ambientalista de Florence, ela está totalmente relacionada à prevenção e o controle de infecções. Né? Então a gente percebe várias figuras, igual o Socorro já falou, Samuel Weiss, Joseph Lister, Florence Nightingale. A história é linda. Né? Socorro, né? Eu vou te falar, eu vou ser uma referência histórica, viu? Eu vou contar não tenho uma coisa. Dúvida. Não, Bruno. Não vou falar, não, que Bruno assim. Ô, Socorro, deixa a Florence quieta. Eu falo, não deixa, sabe por quê? Tá para nascer uma referência na enfermagem como ela. Tá tão completa. Mas, ô Luísa, vamos embora? Mas eu vou falar, ele falou do controle de infecção, né, que é importante em diversas áreas, inclusive na emergência.
Com certeza, né? Em todos os lugares. Onde tem assistência, a gente tem que pensar nisso. Exato. Transversal. E aí, uma coisa, eu sou emergencista, né? Há muitos anos, minha carreira toda em emergência. E o que a gente ouve muito na emergência é, na hora da emergência mesmo, depois a gente pensa na contaminação, na Sim. infecção, depois dos antibióticos. Por que, então, não pensar antes, né? Mudar essa visão. Assim, depende muito quando é emergência, não dá para esperar. Né? Mas as medidas de prevenção e controle, elas devem acontecer ao longo de todos os cuidados ofertados ao paciente. Então, igual o Socorro falou, a higienização das mãos. O enfermeiro, controlador de infecção, ele tem que falar para a equipe de que os momentos para a higienização das mãos são esses, de acordo com a OMS, a educação em saúde ela precisa acontecer, que o tempo para fazer a desinfecção com álcool 70% é diferente do tempo que a gente faz a higienização das mãos com água e sabão. Então, como que a equipe sabe que ela está errando se o controlador de infecção não está presente no setor e não dá aquela orientação just in time que a gente fala, na hora? Então, para a pessoa saber que ela está errando, ela precisa ser esclarecida quanto a isso. Por isso que é fundamental o papel do enfermeiro fazer essas visitas em loco. Então, ele observa bastante e depois ele vem com os relatórios, com os feedbacks, né? E sempre exige o plano de ação, porque é fundamental. Senão, não sai daquilo, né? Eu tinha uma professora e eu gostava muito da fala dela. Ela ainda é viva, tá? Ana Tércia. É uma das referências Nossa aí da ONU. Senhora, ela Ana é Tércia super. Muniz. E uma vez... enfermeira. Fantástica. Uma das referências aí para auditoria, né? ONA, entre outras acreditações aí. Mandar até um abraço para Ana Tércia. Ela falou A Rita assim... da CMS, né? A Rita da CME, Nossa, conheci são nomes. na sala de aula, eu graduando ainda. Ela falou, no dia que vocês tiverem um serviço de saúde, que tiver tudo lindo, tudo perfeito, brilhando, as estrelinhas até né, se destacando, saia de lá. Porque a melhoria ela é contínua. A gente nunca pode parar. A gente sempre tem que pensar no amanhã. Como eu posso melhorar isso? Então, se está tudo perfeito, sai de lá. Porque o enfermeiro ele sempre tem que estar fazendo o PDCA ou PDSA rodando aí. Né? A melhoria ela é contínua e sempre. E eu guardo muito isso, essa fala dela. No serviço de controle de infecção, a gente sempre tem que estar buscando pelo melhor. Isso não para. Né? Porque envolve assim os fatores comportamentais, os fatores sociais, os fatores institucionais. Então não adianta você, por exemplo, falar sobre a importância da higienização das mãos se aquele profissional, independente de qual seja da equipe multidisciplinar, não acha que é uma medida importante para ser seguida na prática. Então, assim, envolve diversos fatores. De fato, é multimodal. A gente não para. Eu vou falar uma coisa aqui. Você está falando e eu estou lembrando de uma cena na internet essa semana. Rodou aí na internet um vídeo de uma profissional de enfermagem e ela estava falando de uma situação ruim que ela passou. Ela estava corretíssima naquele depoimento dela. Mas ela falava assim, tá? Gesticulando. E ela estava com uma unha enorme de gel, e toda hora, gel cheio de brilho, e ela toda hora falava que eu trabalho ali na unidade de emergência, eu, como sou uma boa observadora e defensora das novas diretrizes do não adereço, unhas curtas, porque a nossa profissão, quando a gente está na assistência, você tem que pensar naquilo que requer segurança para o paciente. Justamente. E medidas preventivas. E eu parei de ouvir a importância do depoimento dela e eu só ficava pensando como que essa moça lava a mão. E como que você, como um cara da área, um enfermeiro da área, aí eu pensava também, quem será que é a coordenadora dela? Porque nós precisamos disciplinar a nossa enfermagem
nessa questão. Eu estou falando aqui, controle de infecção, segurança do paciente e uma das metas mais importantes, que é a higiene das mãos. Me fala, como que você vê essa indisciplina da grande maioria da enfermagem que não compreende que é muito feio, que toda a sociedade repara e assim, e ela ainda acha que não. Olha, não é bonito, gente. Feio Não é demais. bonito. Não é bonito sair, por exemplo, de um serviço de saúde no horário de almoço com um jaleco, né, para você ir na rua, O pijaminha. ou pijama, né? Não é legal, não é bonito. Então, além das medidas preventivas de infecção, existem normas regulamentadoras. A NR32, por exemplo, que fala sobre os adornos, sobre essa questão da unha em gel, sobre brinco. Então, assim, não é bonito. Não é. Inclusive, Não utilizem isso. isso. Desde a academia. Justamente. Então, assim, a gente percebe, Socorro, que é o processo formativo. Se lá na graduação, durante o estágio, o professor não puxou a orelha ou não orientou quanto à importância de não utilizar isso, é um profissional que vai perpetuar. Mas sabe que o problema maior que eu penso? Ótimo, medidas de prevenção de controle, medidas de prevenção e controle de infecção, segurança do paciente, mas e o paciente? E para fazer uma palpação do fígado, por exemplo, com aquela unha enorme. Será que está fazendo um exame físico adequadamente? Entende? Eu vou falar para você, eu também. Entre outras questões, né? Mas... Até pouco tempo eu estava dentro da sala de aula e meus alunos me conheciam bem. Estamos aqui, eu era professora de práticas fundamentais. Olha, gente, aqui no laboratório nós já vamos começar a despedir das unhas de gel. O estágio está chegando e ali eu já fazia aquele trabalho. Assim, vamos despedir dessa unha maravilhosa? Eu sei que vocês amam, né? Vamos. Mas aqui é só laboratório, não. Mas a gente entrava para o laboratório como se a gente estivesse entrando para atender realmente. Então, acho que a gente pode, nesse podcast, falar, né, para os nossos colegas. Começa aí. Começa com o professor. Sim. Começa dentro da sala de aula, dentro do laboratório. Fica a dica de André. Isso mesmo. Muito maravilhoso. Vamos agora, a gente falou muito do controle de infecção, a gente podia falar um pouco agora da segurança do paciente. Bora. E aí falar daquele aplicativo. Você ficou sabendo do aplicativo, Socorro? Fiquei sabendo. Ficou? Eu ainda não tive a oportunidade de acessar esse aplicativo. Acho que a partir desse podcast eu quero acessar. Deixa eu já inserir um spoiler. Lógico. Antes, o aplicativo agora, nós estamos inserindo Libras para ele se tornar mais acessível. Que legal, muito bom. Justamente. Muito bom. E que aplicativo que é esse? Vamos perguntar para o dono? Vamos. André, fala aí. Olha, nós lançamos, por enquanto, na Play Store. Em breve vai para iOS, né? Mas está disponível só para celulares Android. O aplicativo intitulado Paciente Empoderado. Você já façam o download. Ainda não. Tá vendo? Mas... Paciente Empoderado. O seu é Android? Não. E o meu é. Eu vou entrar aqui agora. Paciente Empoderado. Felicidade de quem tem celular que não é da maçã. Então, eu vou baixar no tablet. Então, você compre o seu Android. Porque eu vou fazer aqui agora. Tá? Pode ir falando. E não apenas isso, tá? Se sua mãe, seu pai, qualquer parente ou vizinho, pessoas próximas, né, do seu convívio, se eles forem fazer uma cirurgia, um procedimento em qualquer nível de atenção à saúde, peça para baixar o aplicativo Paciente Empoderado. Aqui, vou pôr aqui agora. Basicamente, nós estamos levando informação na palma da mão para o paciente em relação às metas internacionais para a segurança do paciente e como ele pode ser protagonista do cuidado, corresponsável em relação a isso. O primeiro, paciente empoderado. Isso mesmo. Tá bom? Você não tem, não vou deixar você. O que a gente fala? As 6 metas internacionais. Identificação do paciente. A segunda meta, muito voltada para comunicação eficaz. Segurança medicamentosa, que é a terceira meta. Cirurgia segura, mais especificamente a quarta meta. Higienização das mãos. Lesão por pressão e a prevenção de quedas, que é a sexta meta. Então,
o paciente ele precisa ser esclarecido em relação a isso. Como eu havia dito, o engajamento, o empoderamento do paciente ele está em alta. Então, esclarecer o paciente de que ele é protagonista, de que ele é corresponsável, de que ele é importante em relação ao cuidado, em relação à assistência, não apenas de enfermagem, de todos os profissionais que ele recebe dentro de um serviço de saúde, vai ajudar muito a reduzir os incidentes e os eventos adversos. Gente, olha que legal. Saiu já do âmbito da assistência e segurança, envolvendo só a equipe médica ou de enfermagem. Então, é o paciente que vai entender o que se empoderar com relação à segurança do paciente. Olha que legal. As perguntas. Você possui uma pulseira de identificação? Então, o paciente vai exigir e entender a importância dele estar bem identificado. Você viu aquele cara famoso que está com problema, a doença de Crohn? Sim, o Evaristo. Você viu que ele Evaristo contou Costa. que tinha um nome diferente do dele? Uhum. Lá longe, nas terras que não são a dos tupiniquins. Longe, viu? Isso, e um país, né, desenvolvido. É Londres, se eu não me engano. E o nome dele estava errado. Não é exclusividade. Não. Foi lá na Inglaterra. Em Londres, especificamente, se eu não me engano. Mas a segurança do paciente, ela não precisa acontecer só naquele serviço de saúde que a pintura está mais ou menos, que as pessoas acham duvidoso. Serviços de saúde onde a fachada está linda, onde um arquiteto projetou, onde eu quero internar aí futuramente, meu convênio, cobre aqui, eu posso ser atendido aqui. Também acontece falhas, incidentes, existem circunstâncias de riscos ali envolvidas que podem gerar um evento, seja com dano ou sem dano ao paciente. Então, assim, a segurança do paciente ela se aplica em todos os estabelecimentos aí assistenciais de saúde. Super legal. Nesses Parabéns. ambientes, Deixa eu só me despedir assim, desse tema aplicativo. Parabéns. Nós vamos divulgar. Ele já está. Posso pedir a nossa comunicação para divulgar também um pouco desse aplicativo. Como criado algo por um enfermeiro, lógico, por alunos de enfermagem da muito Universidade bacana. Federal de Juiz de Fora. A gente está pensando muito no engajamento desse paciente. Então, o Corém divulgar uma ação, né, uma tecnologia, uma inovação feita por enfermeiro, Socorro, vai ser muito bem-vindo. Inclusive, o prêmio vocês ganharam com Foi no o aplicativo. congresso. Destaque da enfermagem mineira. A gente destacar mais isso aí, porque tem que ir e voltar. Isso. E em breve, a Libras acontecendo. Muito bacana. Disponível no aplicativo. Ou seja, né? São coisas feitas por enfermeiros e acadêmicos que podem fazer a diferença na história da nossa enfermagem. Isso. Só abrir um parênteses, porque quando a gente fala, Socorro, de um incidente, de um evento adverso, a gente tem que pensar em 4 vítimas. A primeira vítima, quando isso acontece, é o paciente. A segunda vítima é o profissional da saúde. Ele também é uma vítima quando acontece um evento adverso. A terceira vítima é a reputação da instituição. E a quarta vítima são os próximos pacientes que podem sofrer esse mesmo evento adverso, esse mesmo incidente. Então a gente tem que pensar nesse conjunto aí e atuar com as medidas de gestão de risco, gerenciamento de risco mesmo. E você falou uma coisa certa, não querendo te atrapalhar, é isso. Há uma tendência das pessoas não se preocuparem, não investigarem determinadas taxas das instituições de saúde, né? Socorro, se um dia você for procurar um serviço de saúde e se lá estiver lindo assim, a nossa taxa de infecção é 0, sai correndo de lá. Vou correr, sai correndo, porque ou está subnotificado ou as pessoas de fato não estão investigando. Então, não existe hospital que é 0 infecção. Tem um ou pode outro, ter a por exemplo, intenção, pode ser uma meta. Justamente. Mas falou que é 0, a minha taxa é 0, sai correndo de lá. Então, assim... É maquiar. E o evento aconteceu, tem que ser tratado de forma certeira, com cultura justa. Não que punitiva. É muito importante, porque muitos subnotificados, eventos
por conta da bom. cultura punitiva, então a gente tem que mudar, as instituições vêm mudando, mas ainda tem muito que mudar em relação a isso. Com certeza. Que é o que você falou, o profissional ele é uma vítima. E hoje em dia, o que está assim, em ascensão? Vocês já ouviram falar no disclosure? O que é o disclosure? Eu errei, aconteceu um incidente, aconteceu o evento adverso, uma comissão precisa ir lá no paciente que sofreu esse evento adverso, esse dano, e assumir. Nós erramos. Nós instituímos essas medidas aqui, nós fizemos isso, tá? E estamos monitorando o seu caso. Então, até o manual do Corém, de segurança do paciente, que eu ajudei a Andrea Murta a atualizar ele, nós lançamos agora no final de 2023, traz esse capítulo. Então, é gratuito, é do Corém MG, está disponível no site do Corém, para as pessoas, a gente fala de tudo, desde o contexto da atenção primária à saúde, da saúde mental, a gente traz várias orientações técnico-científicas para os profissionais de enfermagem. Eu quero fazer uma observação. Você falou baixinho, o público não vai te ouvir. O público vai me ouvir, porque eu vou falar agora. Nós, enquanto profissionais... Falei alto agora, viu? Ouviu até no Japão. Nós, enquanto profissionais que somos, quando acontece isso, e que aí o núcleo de segurança junto com a gestão, o funcionário, faz uma reunião para entender o que aconteceu e para que a gente possa olhar para pontos de melhoria e o que a gente pode fazer para que isso não se repita, muitos profissionais ficam na defensiva e não querem, por medo também da punição, olhar o que eu posso fazer de melhor. Não, eu já estou fazendo tudo que eu posso. A minha conduta está certa. E, na verdade, não quer dizer que você está sendo ali um profissional negligente, mas a gente precisa parar sim e olhar. Tem alguma coisa ali que a gente consegue melhorar, que seja 1%, mas a gente precisa fazer essa reflexão. Os Sabe o que eu enfermeiros não podem aguentava? ficar Quando a gente ia investigar evento adverso. Quando estabelecia um plano de ação. As ações, realizar treinamento, treinar, orientar. Não, nós temos várias ferramentas de gestão, os 5 porquês, o Bowtie, o protocolo de Londres, que ajuda a gente investigar esse evento adverso e chegar lá na causa raiz. Porque senão você vai estar trabalhando sempre superficialmente. E não, nós temos muitas ferramentas de gestão que auxiliam nessa investigação dos eventos adversos e no estabelecimento de um plano de ação eficaz. E cresce todo mundo. E quando a gente estava planejando assim como é que ia ser nosso bate-papo aqui, depois passou um tempo, hoje, antes de eu descer, eu escrevi uma observação aqui, eu vou comentar com você. Eu percebo, desde o meu período de docência e de assistência direta, que os enfermeiros envolvem muito pouco os nossos colegas técnicos no planejamento. E isso afasta um pouco o técnico dos processos de tomada de decisão. Brilhante. E recuam, às vezes... Brilhante, Socorro. É ou não é? Qual que seria assim, a sua sugestão, sua dica para os nossos colegas enfermeiros? Porque, com relação a isso, eu não posso planejar algo para uma equipe sem deixar de trazer para a mesa de negociação de ideias todos que formam essa equipe. Eu acho que você já falou tudo. E eu sempre falo com os meus alunos, quando eu trabalhava, erra menos quem planeja mais. Então, se você não planeja, você sempre vai ser aquele enfermeiro que está apagando incêndio. E não é isso que a gente espera de uma enfermagem. Né? Então, o planejamento ele é fundamental. Como que você vai criar, por exemplo, um exemplo bobo, tá? Um POP de troca de fraldas, exemplo. Se
Você não chamou o técnico de Que faz... enfermagem, por exemplo? É um exemplo. Aham. Mas eu falo assim, algo relacionado à realidade deles. Mas se você não chama esses profissionais para te ajudar a elaborar um POP, para revisar, pensar juntos, isso aqui está dando certo, isso não está, observa a prática deles também. Não apenas nisso. Quando a gente vai falar de higienização das mãos, o feedback do controlador de infecção não pode ser só para o enfermeiro. Não. Tem que envolver quem? A equipe técnica também. Se a gente vai falar de uma limpeza do ambiente, limpeza e desinfecção do ambiente, tem que chamar os colaboradores da limpeza, que são fundamentais e pouco valorizados dentro do hospital. Então, não é querer só dar o feedback, falar sobre os indicadores, o que for para a alta direção, ou para o coordenador, ou para o gerente de enfermagem, ou supervisor de enfermagem. Não, a gente tem que envolver todo mundo nesse processo. Aí depois fala assim, não estou tendo adesão, a equipe não está executando, mas a equipe foi chamada, né? E eu acho que aí eu dou um pouco de razão aos técnicos, vai chegando um momento que o técnico vai ficando chateado e fala, olha, quer saber? Eu vou me distanciar. Assim como também, de um outro lado, o enfermeiro fala, ó, eu vou distanciar. E com isso nós estamos perdendo a força de equipe. Não é? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando o serviço de controle de infecção ia visitar os pacientes da UTI ou as rondas de leito, como chama? Blitz, ou rondas de leito mesmo, né, que aconteciam periodicamente na terapia intensiva. Por exemplo, um profissional médico esquecia de higienizar as mãos. E nessa corrida de leito aí, nessas rondas, ele tocava um paciente, ia para o outro, ia para o outro. E eu chamei o enfermeiro, né? A gente chamava atenção, mas quando o serviço de controle sai do setor, o enfermeiro está lá para isso. Ali tem que tomar conta. Aí você chama a atenção dele? Não, eu tenho vergonha, ou aqui, ou eu não faço isso, ou não é minha competência. Não é minha competência, etc. Tá, mas o paciente ele é seu. O cuidado ele é seu. Então, se um outro não está prestando de uma forma adequada, você tem que puxar a orelha. E quem mais chamava atenção e corrigia era o técnico de enfermagem. Era o técnico de enfermagem que eu via acontecer na prática. Então, a gente tem que largar um pouco isso de que o enfermeiro ele é submisso, a gente não é submisso a nenhuma profissão. Cada um é respeitado, cada um tem seu espaço. Né? E a enfermagem ela é fundamental. Nós somos protagonistas do cuidado, não tem nenhuma outra profissão. Então a gente tem que garantir que ele aconteça na prática. E eu falo assim, o erro pode passar por todos os buraquinhos do queijo suíço, mas na hora, agora passou do último, está ali o nosso cliente ou paciente, aquele que eu cuido. Entre essa possível passagem do erro, a última barreira é a enfermagem. Então, ela tem que estar muito consciente Porque ela está beira-leito. Ela está 24 horas com o paciente. Então, é a enfermagem. Né? Então, eu acho assim, o empoderamento do profissional ainda precisa acontecer mais. Também. Muito. No serviço de saúde. Agora, vamos embora, assim, a gente já chegando, né, no final do nosso papo. Muito rápido. Não, é porque é gostoso. Né? Assim, eu acho que nós fomos um pouco displicentes aqui. Cadê Osíris? Osíris, pois é. Cadê Osíris, que foi a estrela? Falamos no início. Não, já falamos. Conta aí um pouco pra gente, né? Osíris, assim, eu falei, eu quero Osíris no CBCenf. Eu quero Osíris. Falei, acha esse menino para mim. Foi assim que eu conheci a André. Para levar o Osíris no congresso. Osíris Quem é Osíris? Quem é Osíris? Quem é o Osíris? É o robô, que é um educador em saúde. Né? Ele é um brinquedo mecanoide que foi adaptado para a gente trabalhar com educação em saúde. Nós começamos, o Braulio Couto, que é um bioestatístico que fez toda a adaptação, colocou o dispensador de álcool em gel, o projetor na cabecinha dele, né? Nós começamos a trabalhar com o Osíris em 2016, nas unidades de terapia intensiva. Olha para você ver. E nós fizemos um grande estudo, foi publicado em uma revista internacional, no congresso que teve em Porto, lá em Portugal.
E a partir de então, ele foi disseminado nos serviços de saúde. Então, basicamente, a gente começou com o Osiris trabalhando a questão da higienização das mãos. Hoje em dia, ele trabalha todas as questões voltadas à prevenção e controle de infecção e à segurança do paciente. Né? Então, ele anda, ele fala, ele dança, ele é divertido. Ele é uma estratégia lúdica que a gente incorpora, né, nos treinamentos para aumentar a adesão, né, em relação ao tema que você está trabalhando. E ele é fantástico. Nós começamos em 2016, o Braulio, eu, os dois sendo pioneiro aí nesses estudos, e continua até na atualidade aí, sendo requisitado. E eu acho que você falou uma coisa importante. A Betânia, do Cofem, adorou. Tem muitas fotos com o Osiris. Muitas fotos. E o Osiris, assim, porque você falou uma coisa certa. Hoje há uma tendência mundial de não perder a seriedade dos treinamentos, das capacitações, mas trazer algo lúdico que isso. Depois gera uma reflexão séria, madura, faz com que as pessoas que estão ali cansadas, naquele ambiente mais tenso, parem e prestem atenção. Então, assim, hoje a gente está falando com alguém que usa essa tecnologia também. Mas ele não usa só essa tecnologia. Eu estou pedindo calma aqui para a nossa equipe de enfermagem, porque tem perguntas da equipe também. Mas, assim, eu queria que também você falasse um pouco, né? Olha, você é um professor, né, um pós-doutorando, você está aí comprometido com essa área que nós precisamos falar mais dela, porque ela está um pouco acanhada nesse cenário, nós precisamos dar uma mexida com isso aqui. Vou me comprometer aqui enquanto Corém Minas. Você está envolvido com a segurança do paciente. E eu queria que você falasse também um pouco desse seu viés de produção literária, de produção científica. Eu vi que você trouxe aqui e a gente quer mostrar seus livros aí também. Eu acho assim, a nossa contribuição social não tem preço. Não tem preço. Eu sei que eu consegui deixar algo para a sociedade, né? Seja no formato de um livro, de artigo, e alguém vai ler. E se a gente fizer a diferença para uma pessoa, a gente já cumpre o nosso objetivo. Bom demais. Né? Então, aqui são alguns dos livros. O primeiro aqui é Prevenção e Controle de Infecção, Teoria e Prática para a Gestão do Serviço. Nossa equipe consegue focar no livro? Mas eu acho que daqui dá para ver. Dá para, né? Na câmera boa aí? Ele aqui foi em 2018 que nós lançamos esse livro, em um congresso lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com uma turma boa. O Starling estava lá, o Estevão Urbana, a Fernanda Fuscaldi, o Braulio Couto, são os envolvidos e um dos precursores aí na área de prevenção e controle de infecção no Brasil. Né? Depois, em 2020, terminamos esse livro, chegou a pandemia. E ficou a questão, a gente lança ou não lança? Só que as atualizações elas ocorrem em um ritmo, né, frenético. Então nós decidimos lançar esse livro, Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, na pandemia. A gente achou que não ia fazer sucesso, e fez tanto sucesso que a editora nos procurou e pediu para lançar a segunda edição desse livro. Nós lançamos em 2022. Eu não trouxe ele aqui, eu não tenho uma cópia dessa segunda edição. Então, nós atualizamos, colocamos algumas perguntas para concurso público, alguns casos clínicos. A gente deixou ele mais robusto, a segunda edição. Legal. E em 2023 a gente lançou o Manual do Corém. Né? Na verdade, foi a segunda edição desse manual, junto com a Andrea Murta, e foi sucesso também. Recebi várias mensagens depois que o Corém divulgou, elogiando o livro, né? Elogiando a atitude do Conselho Regional de Enfermagem, por incentivar esse tema. Né? Então eu acho, Socorro, que a contribuição social que a gente deixa é impagável, na verdade não tem um preço. E é um filho, né? Nossa, gente, é um processo árduo, assim, que deu certo, a gente consegue ver, de fato, você pega, isso aqui aconteceu, né? Foi lançado.
e vai para algum profissional de enfermagem ou profissional da equipe multidisciplinar e vai fazer a diferença. Acho que você falou uma coisa tão legal, André. Eu acho que todo profissional ele tem que pensar, além do fazer dele, deixar algo concreto para a sociedade, né? Para a sociedade acadêmica, para a sociedade que envolve ali aquele ambiente de trabalho, para a sociedade como um todo. E é nesse impacto, nesse brilhantismo, né, que a gente consegue aqui com cada enfermeiro que senta aí nessa cadeira, é que a gente também vai deixar você à vontade. Aí a Luísa, que faz essas comunicações aí com os nossos colegas, é que vai fazer para você esse momento com a nossa equipe. A equipe de enfermagem sempre participa aqui do nosso podcast, porque somos um time. Isso mesmo. E aí a gente dá a oportunidade do nosso convidado escolher responder uma pergunta ou do auxiliar, ou do técnico, ou do enfermeiro. Você pode escolher um para responder. Vou escolher, não pode ser dois, Não, só, só né? um. Eu vou escolher o técnico. Olha, muito bem. Aqui tá Pertinho de você, o técnico. Muito bom. Muito bom, vou ler aqui. Tararã. Olha, essa aqui é boa. Você, com esse tanto de tecnologia que ele trouxe para a gente aqui, inserida na educação, na assistência, na saúde, os técnicos querem saber como você enxerga o futuro da tecnologia na educação e enfermagem. A inteligência artificial, a tecnologia chegou para ficar. E a gente tem que pegar como um auxílio para fazer melhorias, para qualificar a nossa assistência. É um caminho sem volta. Então, agora lá na Universidade Federal, a gente terminou de elaborar um estudo onde nós criamos e validamos um vídeo educativo sobre higienização das mãos utilizando inteligência artificial. Ai, que legal! Então, nós utilizamos, por exemplo, o ChatGPT para criar o roteiro. Nós pegamos esse roteiro, que foi gerado pelo ChatGPT. Nós buscamos confrontar as informações com a literatura para ver se tinha alguma coisa que fugia do escopo, não estava atualizado. Então, depois de revisar esse roteiro com a literatura, mas gerado pelo GPT, nós utilizamos outras plataformas de inteligência artificial. E o vídeo ele é feito pela enfermeira Silvia. Quem que é a enfermeira Silvia? Foi criada por inteligência artificial. Ai, que legal. Né? E o que a gente viu? O impacto positivo do uso desse vídeo para o ensino de higienização das mãos na prática mesmo, lá no serviço de saúde. Super legal. Então, inteligência artificial, tecnologia, igual a gente falou antes. O aplicativo, todo mundo tem celular, está na palma das mãos. Todo mundo, a gente fala que conhece alguém ou já fez algum procedimento cirúrgico ou internou alguma vez. Eu nunca fiz, mas sua mãe, seu pai, alguma pessoa próxima ao seu vínculo ali, com certeza já fez. E ele tem celular. Baixe essa tecnologia, esse aplicativo, lê as informações, não vai gastar 5 minutos e seja corresponsável do seu cuidado. Cobre o profissional, não é vergonha. Não. A gente vê que pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS, eles têm mais receio, porque eles acham que vai ter alguma falha ali. Eu cobrar o paciente, o profissional de saúde, eu não posso fazer isso porque eu já estou ali de graça, porque eu sou do SUS. Não existe isso, gente. O paciente é uma vida, ele é um amor de alguém. Ele está ali para a gente, de fato, garantir a resolução da demanda dele, mas ele tem que participar de todo o processo. Então, tecnologia é o técnico de enfermagem. Tecnologia, inteligência artificial, as tecnologias em si, elas chegaram para ficar. E não tem como a gente correr disso. A gente tem que aproveitar esse momento e utilizá-las para fazer a diferença na nossa prática. Isso aí. Gente, não teria um momento com uma fala tão especial para a gente ir finalizando esse nosso encontro, mais um episódio do Enfermagem Pode, né? E vamos articular aqui como que a gente vai despedir do André. André, nós estamos aqui finalizando a nossa enfermagem, que
está acompanhando a gente até o final. Muito bom, Não gente, deixe adorei, tá? Não deixe de avisar Muito para os bom. outros colegas Claro. para nos seguirem. Foi muito especial te receber. Agora é um momento de você se despedir dessa enfermagem, deixar a sua rede social, deixar aí uma mensagem positiva, principalmente agora que a gente está finalizando esse janeiro branco, um mês em que nós temos que nos preocupar com a nossa saúde mental e emocional. Nós sabemos o quanto que a enfermagem vem se atropelando nos processos, na escuta de pessoas que são negativas, que não atraem para o bom. Então, aí, deixa aí a sua despedida, porque o Enfermagem Pode não vai esquecer de você. Eu queria agradecer vocês, meninas, pelo convite, mandar um abraço primeiramente também para Carol, que não pôde estar aqui hoje, né? Ela acompanhou muito minha trajetória, desde quando eu era acadêmico de enfermagem. E a rede social é André Luiz Alvim, para quem às vezes tem alguma dúvida, de fato pode me procurar, esclarecer alguma coisa, pedir alguma referência, algum estudo, ou uma cópia de um livro, por exemplo, das que eu tenho lá, vai ser um prazer enviar, né? E a mensagem que eu deixo, Socorro, é uma mensagem que eu levo para minha vida, né? É apreciar cada etapa da nossa vida, mas sempre sonhando na próxima conquista. Ai, que legal, então a gente né? nunca para. Lindo. Né? Prestar atenção em cada etapa da nossa vida. É isso aí. Eu lembro que alguns alunos chegavam para mim chorando, professor, aquela enfermeira me tratou mal, foi horrível o meu estágio. Eu falei, que bom. Então você viu nela o que você profissional não pode que você ser. não quer ser. Então a gente tem que tirar aprendizado, um aprendizado até disso também. Sim. Né? Excelente. Foi uma honra ter o André aqui. Muito bom. Uma inspiração para a enfermagem, uma inspiração para mim. Ver uma carreira assim construída com uma base tão sólida, com conhecimento, com empoderamento, né, um posicionamento que a gente precisa mesmo na enfermagem, deixando contribuições maravilhosas para a enfermagem. Foi muito bom ter você aqui hoje. E eu quero falar aqui com o pessoal para curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Porque um episódio desse não pode ficar guardado aí só para vocês. Então, curtam, comentem e compartilhem esse episódio com todos os profissionais de enfermagem, porque todo mundo merece assistir e conhecer mais do André e das contribuições que ele trouxe aqui. E lembrando que eu acho que nós exploramos pouco uma outra área de grandes possibilidades de empreendedorismo. Né? Isso mesmo. Quando não se falava de empreendedorismo na enfermagem, a Rita já fazia revoluções com relação ao centro de material esterilizado. Então, vamos lembrar, gente, que há sempre um momento especial na nossa carreira, na nossa profissão. Vamos abrir o nosso pensamento para situações positivas da enfermagem. Nós somos uma profissão maravilhosa, cheia de possibilidades, cheia de espelhos positivos. Eu estou aqui diante de um. Quero agradecer, você também me inspirou hoje mais e mais. Né? Já foi muito bom conviver com você tão de perto no CBCenf. Estivemos juntos. Quero te agradecer mais uma vez. Sabe, animou o nosso stand lá no CBCenf com a presença do Osíris. Eu também quero me despedir da enfermagem assim, deixando aqui o Corém, a Casa da Enfermagem, à disposição de vocês. Né, Luiz? Isso mesmo, que cada profissional também faça o seu próprio movimento, assim como o André fez na carreira dele. Isso aí. Né? E assim, então, nós encerramos mais um Enfermagem Pode! Vem com a gente!